Aí eu, como boa crente, um pouco sem fé, disse, se eu abrir e tiver realmente a Deus falando comigo. Resumindo, abri e estava escrito o que Deus estava falando comigo. Eu li, não gostei. Ele disse, agora você vai levantar pela manhã, vai lá na igreja tal, que era a igreja, a subsede onde eu congregava, né? Eu congregava na vila, eu sempre gostei mais de igrejas menores mesmo. E tinha a subsede, lotada, uma escola bíblica dominical. Um domingo frio, misericórdia. Eu não gosto de frio, Deus me perdoe. E fala para o pastor, que era o líder lá, assim como está escrito aí, nada além. Você vai abrir a Bíblia no capítulo que eu te dei, no versículo que eu te dei, você vai ler. E é só isso. Amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, como diz minha mãe. Me levantei pela manhã às 7h30, fui andando. Eram uns km de distância da minha casa. Confesso que pelo caminho eu estava desistindo de ir. Eu disse, eu não vou não. Não era uma palavra de que Deus ia fazer. Não era uma palavra que Deus estava fazendo, trabalhando, curando, libertando, que Deus ia... Não. Era uma palavra de abandono de alguns. E eu com aquela Bíblia agarrada no peito, eu disse, agora eu vou. Cheguei na igreja, olhei e não vi o pastor. Falei, não, né, Jesus? Olhei para a esposa dele e falei, pastora, o pastor tá aí? Tá dormindo. Ontem ele não dormiu de jeito nenhum pela madrugada, foi uma luta. E Deus me acordou na madrugada. Em prol da vida dele. Eu disse, meu Deus, e ele era um pastor muito rígido, sabe? Pastor muito sério, e não tinha muita intimidade com ele. Eu disse, e agora, Jesus? E fiquei ali na escola bíblica, e ouvindo, e aquilo me apertando, e aquilo me apertando. Aí ela disse, olha, passa um recado pra mim que eu passo pra ele. Eu falei, pastora, não tem jeito. Dessa vez é diretamente com ele. É Bíblia. Ela disse, não, amém. Ela pensou que era alguma outra coisa, né? Ela disse, não, amém. Eu vou conversar com ele e eu vou ver que depois da escola dominical ele pode te atender. Eu falei, amém. Eles moravam no fundo da igreja. Terminou a escola bíblica, eu aflitíssima. Ela disse, irmã, infelizmente eu não consegui fazer com que ele acordasse. Eu falei, Jesus, que negócio. Voltei para casa. Quando eu penso que não, o celular toca. Quem tá ligando? O dito pastor. Eu falei, Jesus, é agora. Eu disse, pastor, eu não gosto muito de enrolar. Já vou direto ao ponto. Deus mandou falar para o senhor algo que está escrito lá em tal. Eu falei, capítulo, versículo, livro. Ele já começou a falar em mistério e chorar. Eu falei, é agora. Oh, meu Deus. Eu falei, olha, o que está escrito aí é o que vai acontecer. Nessa passagem está escrito que todos abandonaram Paulo. Só um ficou. No púlpito tinha acho que 5 com ele. Aconteceu algo assim que eu não estou muito a par, não posso falar. E de repente começou a descer do altar. 1, 2, 3, 4. Aí eu me lembrei. Aí ele veio em mim e disse, está se cumprindo. Eu falei, Deus é fiel. Eu disse, olha pastor, vai acontecer uma situação que o Senhor vai estar no meio dela. E muitos, na hora do aperto, vão te abandonar. Meu Deus. Não estranho. O Senhor vai ficar só com um. E quantas vezes não tem acontecido isso? Tá todo mundo no eba-eba, no oba-oba, no pulo, no rodopio, na língua estranha, na bênção, na janta, no glória a Deus e aleluia. Mas na hora do aperto, na hora da calúnia, na hora que levanta alguém contra aquele profeta, aquele pastor, aquele ministério, todo mundo começa, opa, tô caindo fora, não quero que respingue em mim. Quando a prova chega na nossa porta, os amigos, tá todo mundo ocupado, ninguém tem tempo pra ninguém. Mas a gente não pode esquecer que somos profetas, chamados pelo Senhor. Passe o aperto que passar, passe a prova e o vento que for, não negue o chamado de Deus. Eita Deus! Cuidado com quem você tem feito aliança.
Aqui vai falar sobre a aliança entre Josafá e Acabe. Josafá era um homem que estava servindo a Deus, andando nos caminhos do Senhor, obedecendo os mandamentos de Deus, um homem que estava reinando bem. Acabe já estava um homem corrompido, um homem que já não mais tinha sensibilidade à voz do Senhor. E todas as vezes que um homem não mais ouve a voz do Senhor, qualquer vento é Deus, qualquer língua estranha é do céu, qualquer profecia é de Deus, e não é. Eis que Deus está dizendo, quando Deus não disse, foi nada. Para impressionar a multidão, para impressionar o público. Aí a culpa é somente de quem está profetizando? Não, de quem está ouvindo também. Sabe por quê? Porque não estuda a Bíblia, não busca discernimento espiritual, não busca conhecer a Deus de perto. Está acostumado com o pulo, com o grito, com o já sai caindo, desesperado. Agora caiu, levantou, mudado, transformado, liberta alguma coisa? Não, então foi pela carne. Porque quando cai pelo Espírito, você levanta diferente. Glória a Deus. Eita Deus! Eu já caí pela carne, eu sei, machuquei minha cabeça. Depois eu levantei o Espírito e ficou, tá vendo? Fiquei tão na emoção, tão assim, porque o homem era tão de Deus, como dizia, que eu vou cair. Pra ver se esse negócio vai mesmo. E nada. Bati minha cabeça, fiquei com dor de cabeça, sentei envergonhado e nada mudou dentro de mim. Não foi pelo Espírito, pela emoção. E aqui aconteceu isso. Não do povo cair nem nada. Mas se a gente for observar, vai dizer assim no versículo de número 4 já. A epígrafe do texto está escrito: as promessas dos falsos profetas. É profeta? É, mas é falso. Fala de um espírito que não é o de Deus. Aquilo que massageia o ego do homem. Aquilo que deixa o homem confortável no seu pecado. É o tal do venha como você está e permaneça. Está errado. Venha como está. E Deus vai te transformar. Aleluia! Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que lavam é uma prática constante e contínua. Não para. Porque todos os dias nós estamos sujeitos ao pecado. A Bíblia diz que o pecado ele jaz à porta, todos os dias batendo. E está sobre você o poder de dominá-lo. Mas porque estão sendo enganados, nos deixando levar por falsos profetas? Porque pula, porque grita e fala em mistério. É pecado, irmã Lília? Não. Deus usa assim também. Quando Deus quer usar em mistério, Ele usa. Me toma em língua estranha, eu falo em língua estranha, e Deus fala o que tem que falar e pronto, acabou. Mas não faço show, não dou papo para Satanás. Não faço gracinha. Se Deus não está mandando eu dizer, eis que o Senhor mandou eu te dizer, eu não vou dizer que Ele está mandando. Agora, se eu estou pregando a palavra que é a maior revelação, a maior profecia, e você não aceitaria outra coisa, já não é comigo. O que é que todos esses falsos profetas estavam dizendo? Versículo 11 que eu li. Todos os profetas, não se sabe ao quanto, mas diz, profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramate Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas tuas mãos. Quando, na verdade, Deus não entregaria nada. Eles perderiam a guerra. Mas, para não serem apedrejados, negados, ridicularizados, porque o povo queria ouvir bênção, chave, porta aberta, mas nem sempre é assim. Meu Deus. É no estreito que Deus fala contigo, é no estreito que Deus trabalha na minha e na tua vida. Muitas vezes eu não queria ir no hospital pregar, Deus adoecia minha filha para eu ir no hospital, chegava lá, fazia exame, fazia tudo, não dava nada. A menina sem fazer xixi com uma febre de 40 graus, em tempo de dar convulsão. Mamãe tá doendo, mamãe tá doendo, mamãe tá doendo, e ficava internada e fazia exame. Orávamos por ela, algumas missionárias sempre eu pedi oração, e ela falava, mamãe, canta o Pai Nosso pra mim. Aí eu começava, Pai Nosso, coração apertado, e essa ela é pequenininha, ela tem 5 anos agora, parece que tem mais, mas tem 5 anos. Mas ela tinha 2,5, e ela já falava, mãe, canta o Pai Nosso. Mãe, eu tô com dor, canta o Pai Nosso pra ela, tudo cura através do louvor e da oração. Graças a Deus por isso. Crente. Eita Deus. Mais crente do que eu. Mais crente do que eu. Aí quando passava todo o processo, aí Deus dizia, te levei lá. Porque enquanto eu estava de joelhos cantando, porque eu não cantava assim,
com vergonha. Vou cantar, filha. Ajoelhava no pé da cama, do leito do hospital. E cantava. E cantava. Ela dormia, as enfermeiras passavam, ficavam olhando. Umas não gostavam muito, porque sempre tem. Infelizmente, Satanás, ele sempre usa os seus. Mas sempre tinha alguém que dizia, que coisa linda. Nossa, que gracinha, ela pediu pra você cantar. Nossa, que gracinha, canta mais. Eu levava a Bíblia, eu tirava foto da Bíblia, fazia vídeo no hospital, profetizando em nome de Jesus que Deus ia fazer algo naquele lugar. E sempre alguma alma estava ouvindo. Eita Porque glória. profeta que é profeta, profetiza na bênção, profetiza na prova, profetiza no vale, profetiza no deserto, profetiza no pódio da vitória também. Eita Profeta que é glória. profeta, não profetiza o que o povo quer ouvir, fala o que Deus manda, acontece o que acontecer, independente se você vai viver ou morrer, profeta faz e fala o que Deus manda. Você acha que eu queria estar aqui pregando isso, falando isso? Claro que não. Eu não queria pregar assim. Não, eu queria pregar suave, uma voz doce, calma. Mas Deus disse, Lília, eu te chamei para ser a diferença. Não é do jeito que você quer. É mesmo. Aleluia, Jesus. Eu não te quero misturada, eu não te quero no meio da multidão, eu te quero reservada. Eita Deus te quer no secreto. Deus não te quer vendo andando no meio da multidão, igual os outros andam, como bois desgovernados. Não vai na meninice de ninguém. Não entra na moda. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E Micaías entendia bem disso. Enquanto todos os profetas falsos estavam no meio da multidão, diante dos reis, disseram, vai ser bênção, vai lá, vocês vão vencer. Aí alguém diz, peraí, Josafá, temente a Deus, ele diz, tá alguma coisa fora do lugar. Eu não estou sentindo que é de Deus esse negócio. Chama alguém. Para que fala o que Deus está mandando. Para ver se é do homem ou se é de Deus mesmo. Esse negócio que vamos vencer. Porque às vezes Deus permite você perder sim. Para bater o seu orgulho, a sua soberba. A minha soberba. Porque senão o homem que enche o peito. Esse é o profeta de Deus, ninguém me toca. Toca sim, cuidado. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Ninguém é santo suficientemente. Por vontade própria. O homem não tem nada se de Deus não vier. E ai de nós, se não fosse a misericórdia, os homens já não teriam nos engolido vivos. Meu Deus. Acho que é por isso que muita gente não gosta de mim. E eu tô nem aí. Tô nem aí. Não quero me misturar mesmo. Vou lá, bebo uma água, como um pão e ó. Irmã Liliana, só vou quando Deus manda. Eu não vivo na casa de ninguém. Não vivo mandando mensagem pra ninguém. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Se Deus quiser revelar, Ele vai revelar do jeito que Ele quiser, na palavra. Aí alguém diz, olha, tem um tal de Micaías aí, que diz que é profeta também. Micaías estava preso, Micaías não estava em liberdade. Foram chamar quem? O profeta que estava lá na prova. Diz, vem aqui. Mas eu vou te adiantando, todos os outros profetas estão dizendo que eles vão ir para a guerra, vão vencer, estão dizendo coisas boas. Então você trate de dizer coisa boa também. Aí eu li para você aqui no versículo 3, se você prestou atenção, ele diz, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Meu Deus. Aí ele chega massageando o ego só para dar uma de bobinho. Porque, como diz Paulo, eu me fiz de tolo para andar com os tolos, né? Para ganhar eles. Aí ele diz, olha, no versículo 14, se você prestar bem atenção, ele diz, e vindo ele ao rei, e este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixarei de ir? E ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Mas ele não disse Deus falou. Ele disse sobe, vai. Aí o rei, que conhecia muito bem o Deus que Micaías servia, sabia que Micaías sempre falava a verdade, mesmo não gostando que ele falasse, ele disse, o rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Olha aí, Deus usando o ímpio para confrontar um profeta. E aí ele diz,
Versículo 16. Então ele disse: eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Eita, Ou Deus. seja, vocês vão perder a guerra. Quiser subir, suba. Quiser guerrear, guerreie. Se quiser ir à luta, vá. Quer bater de frente, quer mostrar que tem razão, vá. Mas você vai perder, vai passar vergonha. Porque tem momentos na nossa vida que Deus diz: apenas adore, apenas clame, não vá. Não dê um passo se Deus não mandar. Aí Micaías diz: não, vocês não vão vencer. Aí o rei diz: eu não disse, Josafá, eu te disse que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal. Mas ele não queria ouvir a verdade. Aonde eu disse: profeta não tem amigo, querido. Quando tiver muita gente, batendo nas costinhas, bajulando, na maioria das vezes é falso, tá? Cuidado. Pastor, que nossa, pastor, o senhor é, meu Deus, irmão, o senhor é. Ixi, um elefante atrás da orelha, não é nem um pulga, um elefante. Tem elogios que são sim de Deus, mas todas as vezes que o profeta é elogiado demais, ele se corrompe. Ele começa a se achar tão crente, tão santo, tão que nem quando Deus manda falar, tipo assim. Aí diz: eu vou dizer que Deus está mandando falar, já que o povo acredita tanto, né? Eu acho que Deus vai me usar. Aí fala por si próprio. Aí para evitar que isso aconteça, aí Deus não envia muita gente assim, para não corromper. Mesmo ele achando ruim, ele queria ouvir a verdade. Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. 19. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Saiu e faze assim, porque o desejo do homem era ir à guerra, era vencer. Aí Deus disse: você quer ir? Então tá bom, vai. Quer desobedecer? Não quer ouvir o que eu falei? Não, tudo bem, então vai. Sejam enganados então. E foram. O que aconteceu? Perdeu a guerra. Deus avisou. Eita. Deus alertou: cuidado, cuidado. Josafá fez aliança com quem não deveria fazer. Como que a luz faz aliança com quem é trevas? Você ter uma amizade é uma coisa, compactuar com o erro dela é outra. Você ter uma amizade com alguém que não conhece a Deus, que não profetiza a mesma fé, eu tenho várias amizades, conhecidos, amigos de longas datas, inclusive uma amiga minha já tem o quê? 14 anos que a gente tem amizade. Mas em todo o tempo, tem áudios dela aí, se a irmã quiser, alguém daqui quiser meu contato, eu passo, eu mando os áudios que ela mandou pra mim, falando: ô Lília, manda aí quais os louvores que tu mais está escutando. Ô Lília, nossa, eu acho tão lindo quando você prega. Assim, eu não tô na igreja, eu não sou uma pessoa crente não, mas eu admiro demais você. Ela me conheceu fora da igreja, eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 29 anos. Nós tínhamos 14 anos, nós temos a mesma faixa de idade. E até hoje nós temos amizade. Eu fui para a igreja, eu casei, eu fui mãe. Ela, fora da igreja, casou, foi mãe. Separamos por muitos anos, fiquei lá no interior de São Paulo, ela no Goiás, que antes de vir para cá eu estava no Goiás. Pouquíssimas vezes a gente se encontrou, uma vez só a gente saiu para um encontro assim para tomar um sorvete. E mesmo assim a amizade prevalece. Mas hora nenhuma eu passei a mão no pecado dela. Ela bebia, ela fumava, ela se prostituía. Eu falava para ela: você está errada. Eu te amo, minha preta, mas você está errada. Um bocão lindo desse, falando palavrão, vai louvar a Deus, rapaz. E sempre mandei oração, sempre mandei louvor. Ela: Lília, o que você sentiu quando você foi batizar? O que te moveu? O que te... Assim, falou: vai, batiza. Porque eu quero batizar, só que eu fico meio indecisa.
Tem amizade, ela não é crente até hoje. Mas muita coisa diz que admira. E se um dia ela for crente, quer ser crente igual eu. Meu Deus, misericórdia, me ajude. Aí é que eu tenho que lutar para ser mais crente ainda, né? Para ser mais exemplo. Entende? Mas hora nenhuma eu compactuei, apoiei o pecado dela. Hora nenhuma passei a mão na cabeça dela. Minha mãe não é crente. Aí minha mãe, não é porque Deus usa você para falar com tanta gente igual eu vejo aí, que não sei o que, e comigo não. Eu falei, Deus fala assim. Só que eu falo a palavra para a senhora se converter. A senhora aceita? Não, então pronto. Deus fala, a senhora que não está querendo ouvir. Essa é a questão. Aí o que você quer que eu fale? Que Deus mandou eu te dizer que Ele vai te abençoar. Deus não vai, mãe. Enquanto a senhora não se converter, não se consertar, não sair desse mundo, a senhora conhece a verdade. A senhora não é boba. E é toda a vida assim, esses 13 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. É Deus, tá certo. Jesus. Ninguém nunca passou na minha. Sempre foi ferro e fogo. Eu trato com amor e com respeito, mas quando se trata da palavra de Deus, aquilo que eu não sei, eu vou perguntar para Deus, vou estudar, vou orar e vou aprender. Agora, o que eu sei, o que eu já vivi em Deus. Enquanto alguém massageou o meu ego, passou a mão na minha cabeça quando eu estava em pecado, eu continuei pecando. Ia lá, chorava, eu estou errado, eu estou em pecado, meu Deus, eu quero me arrepender, meu Deus. Aí alguém, não, mas o Senhor vai fazer assim, assado. Eu acho que eu não estou tão errada assim. Eu não sou tão terrível assim. Tem gente que faz pior do que eu. Deus vem para confrontar o homem, para nos tirar do comodismo. Senão a gente se acostuma. Fica aquela ovelha cheia de carrapicho, com a lã suja.